Olá, que bom ter você aqui comigo. Eu quero começar te mostrando um exemplo de como a ciência impressiona. Você vai conhecer o exame que detecta câncer, mesmo que na fase inicial, analisando só a cera de ouvido do paciente. Uma inovação com potencial de salvar vidas. No Instituto de Química da UFG, pesquisadores comprovaram que é possível diagnosticar câncer analisando a cera de ouvido. Nós conseguimos distinguir perfeitamente os indivíduos que têm câncer, de qualquer tipo de câncer, em qualquer estágio, dos indivíduos que são saudáveis, com 100% de confiabilidade. Não houve nenhum falso positivo, nenhum falso negativo. Então a gente tem uma expectativa muito grande que esse venha a ser um exame que venha a dar muita confiabilidade. O serumenograma é feito de forma muito simples. Uma quantidade mínima de cera coletada já é suficiente para os pesquisadores fazerem a análise. Em média, 5 horas depois, é possível dizer se a pessoa tem ou não câncer. Serumenograma vem da palavra cerume, outro nome que a cera de ouvido recebe. No exame, a amostra coletada vai para esse equipamento. Ela é aquecida até os componentes passarem para o estado gasoso e então serem analisados. A cera de ouvido é uma secreção do corpo que carrega várias substâncias químicas produzidas pelas células e por isso conta muito sobre a nossa saúde. Tudo aquilo que as nossas células produzem acaba chegando até a cera de ouvido. Então, se nós temos células cancerosas, aquilo que é produzido pelo metabolismo dessas células, que é diferente um pouco do metabolismo das células sadias, acaba se concentrando na cera de ouvido. E com isso, a gente consegue, com análise química, a gente consegue detectar essas substâncias e dizer se o câncer está presente ou não. Nós conseguimos detectar 156 substâncias, até 156 substâncias na cera de ouvido, e dessas 156, 27 substâncias são biomarcadores para câncer. Então, a presença ou a ausência dessas 27 substâncias consegue dizer se há ou não a presença de células cancerígenas ou de processos oncológicos no paciente que está tendo câncer analisado. Em 10% das cidades brasileiras, o câncer é a principal causa de morte. O Observatório de Oncologia alerta que, se nada for feito, em 2029 essa será a realidade do Brasil todo. No país, o tipo mais comum é o de pele não melanoma. Em segundo lugar estão câncer de mama entre mulheres e câncer de próstata entre homens. O serumenograma consegue identificar esses e outros casos. Os pesquisadores aplicaram o exame em dezenas de pessoas saudáveis e outras dezenas que têm a doença. Nós detectamos todo e qualquer tipo de câncer em qualquer estágio, que na verdade é chamado de estádio em oncologia, em que ele se encontre, inclusive nos estádios iniciais. E isso é muito importante. Normalmente, as pessoas só têm o câncer detectado quando ele já se encontra no estágio onde ele já causa alguma perturbação fisiológica, onde ele já está incomodando o indivíduo de alguma forma. Como nós não temos a cura fácil para o processo, o que se busca hoje é um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, maiores são as chances de cura e menor é o sofrimento e os gastos associados à cura da doença. E nós conseguimos fazer hoje essa detecção com confiabilidade muito grande já nos estágios iniciais. Então isso talvez seja uma das grandes coisas, uma das grandes inovações que nós proporcionamos com esse exame. Esse trabalho está sendo publicado agora numa revista chamada Scientific Reports, que é do Grupo Nature. O Grupo Nature é um dos maiores grupos de divulgação científica no planeta, né? Então é uma pesquisa que tem sua qualidade atestada já pela comunidade acadêmica. E esses rastros, digamos assim, que o câncer deixa na cera de ouvido podem também nos levar a outras possibilidades, professor, de talvez um novo tratamento baseado no que a gente pode observar na cera? Sim. O que nós estamos fazendo agora é verificando quais são as substâncias químicas que estão presentes em pacientes com câncer e tentando identificar as vias metabólicas de produção dessas substâncias. Se nós conseguimos identificar essas vias e bloquear essas vias de produção, nós vamos estar também bloqueando o desenvolvimento do câncer. Então, essa é mais uma etapa da pesquisa, uma etapa que nós estamos executando agora, mas o que nós já temos pronto é um diagnóstico confiável, de baixo custo, não invasível e que a gente espera que esteja acessível à população em breve. Além do câncer, os cientistas já conseguiram, com essa análise, diagnosticar outras doenças, como diabetes e xeroderma pigmentoso, enfermidade que afeta a pele.
Na rede privada, o exame custaria, em média, R$ 400. A infraestrutura de equipamentos gira em torno de R$ 600 mil. Hoje, quase todas as universidades federais do país possuem a infraestrutura necessária para implementar o seromenograma. Além disso, os institutos federais, muitos deles também possuem tal infraestrutura. Então é um exame que poderia ser disponibilizado à população via parceria entre os órgãos de saúde e as instituições públicas de ensino. Quando se faz uma pesquisa científica, o que se espera é que ela chegue à população. Agora, é muito difícil para nós, pesquisadores, conseguirmos fazer isso. Quem tem que fazer isso são as entidades responsáveis, são os órgãos de saúde que, à medida que conheçam esse tipo de técnica que nós estamos divulgando, venham a colocar essa técnica como uma técnica corrente de diagnóstico para a população. É só com investimento em ciência e tecnologia que se chega a resultados como esse. Nós estamos falando de uma técnica que vai trabalhar com uma doença que tem um custo para o país que é proporcional, é parecido com o custo que as instituições federais de ensino superior têm ao país. Então nós estamos praticamente colocando a mesma coisa nessa balança e nós estamos falando de uma única pesquisa desenvolvida por uma instituição federal de ensino superior. Se nós somarmos as outras pesquisas que são feitas, nós vamos chegar à conclusão de que o país tem um superávit quando investe em pesquisa. É isso que nós temos que mostrar para a população e é isso que nós estamos fazendo agora. Um espaço para criar e experimentar várias técnicas. Esse é o ateliê de gravuras da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Vamos conhecer. A gravura é um processo muito antigo, um processo que surgiu como uma forma de reprodução, surgiu mais ou menos paralelo à imprensa, mas até hoje os artistas contemporâneos trabalham com gravura, ou passam pela gravura. Então é uma disciplina que ela tem a sua importância não só a questão histórica, mas é uma forma de expressão continua sendo uma forma de expressão contemporânea. Os artistas que trabalham com gravura, que pesquisam a gravura, usam os processos tradicionais conjugado com as tecnologias contemporâneas, né? Muitas vezes usando a fotografia, transferindo uma fotografia para a gravura, ou então, ao contrário, fotografa uma gravura impressa para depois retrabalhar. Então se utiliza da tecnologia para continuar trabalhando na gravura. Como existe poucos espaços disponíveis para alguém que queira trabalhar com gravura, a UFG a Faculdade de Artes Visuais é esse espaço. Na produção de gravura aqui no ateliê, nós exploramos praticamente todas as técnicas dessa linguagem. Na graduação, nós temos um semestre específico para gravura em relevo, onde envolve os processos de litografia e linóleo. Nós temos um semestre específico para produção do estudo, que envolve as matrizes de metal, como água forte, água tinta e ponta seca. Fora da grade, ainda existem aulas de serigrafia e de litogravura. As aulas são voltadas para os alunos da graduação e da pós-graduação, mas também participam egressos e a gente tem um projeto de pesquisa que é aberto para a comunidade, que já tem alguma produção plástica e que vem para cá para pesquisar gravura. Quando a gente sai dessa graduação, dessa formação inicial, a gente fica um pouco perdido, sem saber direito se a gente é realmente artista. E esse período, esse espaço que o Ateliê Livre oferece para a gente, é esse amadurecimento. Quando a gente está em contato com os outros artistas, a gente percebe que a produção é que faz a gente ser artista. Que não tem uma formação específica, mas é a continuidade nessa formação, nesse contato, é quem faz isso. Eu acredito que esse seja o grande ganho que eu tenho tido aqui nesse contato com o ateliê. No próximo bloco você vai conhecer a primeira mulher a ser reitora no Brasil. Esse marco da história aconteceu aqui na UFG. A gente já volta.
mulher do Brasil aconteceu aqui na UFG. Professora Maria do Rosário conta pra gente essa história. Meu nome é Maria do Rosário Cassimiro. Eu sou ex-reitora da Universidade Federal de Goiás e fui a primeira reitora mulher no Brasil. Sou goiana de Catalão, nasci em 1934. Em 1945, meu pai mudou para Goiânia, porque Goiânia já oferecia um campo maior para estudos. Então nós viemos para Goiânia atrás do liceu. Já existia o liceu, que era uma ótima escola. Mas eu não fiquei estudando no liceu. Eu fiz logo o exame de admissão no Colégio Santo Agostinho. De lá eu já fui para a Faculdade de Educação, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E daí eu fui ganhando bolsa de estudo para fazer cursos fora. Curso em São Paulo, curso em Rio de Janeiro, curso em Santiago do Chile. Viajei por várias universidades americanas, sempre atrás de estudo e de conhecer o desenvolvimento de universidade. Eu entrei na UFG pela Faculdade de Educação, através de um concurso de títulos e provas que foram os primeiros realizados na universidade. Mas eu não fiquei muitos anos na cátedra, na sala de aula. Eu fiquei poucos anos na sala de aula, coisa de 4, 5, 6 anos. Logo eu fui levada, como é a minha vocação, para a área administrativa da universidade e tive uma carreira, fui coordenadora de várias comissões muito importantes dentro da universidade e depois fui pró-reitora e finalmente reitora da universidade. Até a minha ida para o cargo de reitor, só homens haviam sido nomeados reitores de todas as universidades federais do Brasil. Eu fui a primeira mulher. Muita gente do próprio MEC era contra, porque achava que uma mulher não podia, ainda mais que era um governo militar. Achavam que um governo militar jamais nomearia uma mulher. Como na época eu tinha muito prestígio na universidade, nós fizemos muita coisa aqui em Goiás. E nessa época nós montamos um projeto de interiorização da universidade, que resultou na criação das universidades. Hoje, universidades federais de Catalão e Jataí. Então, mulher, quando administra, tem que provar que está certa, custe o que custar. Tem que ser mão forte mesmo, mão de ferro, porque senão ela não faz nada, porque a crítica é muito grande em cima da mulher administradora. Vamos mudar de assunto agora e falar de arquitetura. Uma parceria entre o UFG, IPHAN e Ministério Público gerou o Inventário da Arquitetura Residencial. O patrimônio ele tem diversas categorias, né? Uma delas são os bens imóveis. Dentro dos bens imóveis, a gente tem o patrimônio edificado, né? Que é o resultado, né, dessa forma de construir que o homem vai adotando ao longo dos anos e conforme os recursos tecnológicos e que o meio ambiente dispõe. Então, o que nos compete hoje na nossa geração atual é assegurar que esse legado que foi vindo da geração passada se preserve para a próxima geração. O Ministério Público ele tem uma parceria muito grande, de muitos anos, com o IPHAN e surgiu uma oportunidade de destinar um recurso e nós fizemos essa destinação ao IPHAN, que tinha um projeto já em andamento com a Universidade Federal para a elaboração desse inventário. Nós atuamos na área de defesa do patrimônio cultural de Goiânia há muitos anos e percebemos justamente a ausência de um inventário ou de um elemento científico, os dados científicos necessários para que essa política pública fosse implementada aqui em Goiânia. O inventário, ele é um dos instrumentos de proteção dos bens e ele consiste no conhecimento e reconhecimento desses bens. Nós começamos com o inventário de casas numa base de dados que tinha 208 imóveis inventariados já. Então nós aumentamos o número de casas, passando para 339 e também contribuímos no sentido de fazer uma leitura da paisagem, uma leitura das ambiências onde estão essas casas e a identificação da existência ou não de conjunto de casas.
A parceria do laboratório com o IPHAN começou em 2011, com um inventário de edifícios institucionais que nós fizemos de Goiânia, e a partir de 2015 foi feito um acordo de cooperação técnica entre a UFG e o IPHAN, e a partir desse acordo de cooperação técnica é que foi realizado esse último inventário com o apoio do Ministério Público. Nosso trabalho se divide em 1930, 1940, 1950 e 1960 e 70. Então, o meu trabalho foi uma pesquisa histórica de todos esses momentos, tanto no que diz respeito à documentação, a fontes, né, de fotografias, livros e etc., para fundamentar todo o trabalho de campo. A necessidade do inventário é conhecer para poder preservar. A gente espera que a partir desse evento, nessa discussão entre órgãos estaduais, municipais, IPHAN, Ministério Público, possa se surgir então algumas ações futuras, né? E a gente espera que a universidade possa continuar contribuindo nesse sentido. Vamos para um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Não saia daí. Estamos de volta para falar de exercícios físicos. A gente sabe que praticar atividade física previne doenças porque melhora a saúde. Mas já parou para pensar como exercício também serve de remédio para quem está doente? Uma pesquisa da UFG comprova isso. O exercício agora é no Hospital das Clínicas da UFG. Por aqui tem pesquisadores mostrando que atividade física não é só para prevenir doenças, também pode ajudar no tratamento. E a gente vai mostrar o que esses pesquisadores estão desenvolvendo por aqui agora. Em média, de 20 a 30 pacientes fazem exercícios nesse espaço por dia. Eles são encaminhados por equipes médicas do Hospital das Clínicas da UFG. Seu Bernossi vem fazer exercícios há 1 ano para recuperar ao máximo possível a força e os movimentos prejudicados pelo Parkinson. O corpo, ele precisa ser estimulado, né? Quanto mais a gente esforça, mais o corpo responde, né? Exatamente, é isso. É uma máquina inteligente, a gente aqui fica dormindo no ponto. E o que o senhor faz aqui? Que exercício que o senhor faz aqui, geralmente? Eu faço mais os exercícios direcionados para as pernas, para a coluna e braços. E eu comecei a fazer e sentir que realmente melhora em tudo. Você ganha agilidade, força nos braços, aumentou a força. E também melhora você dormir, você relaxa mais, a coluna estava começando a sentir problema na coluna, para fortalecer os músculos no corpo inteiro, então melhorou também esse lado. E o que a gente consegue, por meio do exercício, é fazer com que ele resgate muitos movimentos. Então, é como se a gente reensinasse o cérebro dele a produzir alguns movimentos, sem ser limitado pela sua patologia. Então, se vocês perceberem, né, como ele se move, como ele faz o exercício, não parece, né, que ele tenha a doença de Parkinson. O professor Paulo é coordenador de algumas pesquisas que trabalham nessa questão de exercício físico para a cura de algumas doenças. Professor, que doenças podem se beneficiar de exercícios? Como são esses exercícios? Conta pra gente. Bem, hoje a gente está vendo o exercício como uma polipílula, né, como beneficiando um grande número de doenças. Tem posicionamentos que falam em mais de 30 doenças. Aí, se a gente pensar em doenças que são muito presentes, principalmente na nossa sociedade, como hipertensão arterial, diabetes, problemas metabólicos, o exercício pode ser uma parte essencial. Muitas vezes até, dentro dessa perspectiva multidisciplinar, diminuindo a necessidade de medicamentos, né? Ou até mesmo removendo a necessidade de medicamentos em um certo ponto. Cada paciente pode fazer 2 tipos de exercícios, de acordo com a necessidade. No treinamento intervalar de alta intensidade, popularmente conhecido como HIIT, são atividades intensas intercaladas com outras mais leves, para se recuperar. Por exemplo, correr, depois caminhar, em seguida correr de novo e assim por diante. Outro tipo de exercício é o treinamento resistido, que é a musculação feita nas academias, com levantamento de peso, por exemplo. O foco aqui não é deixar ninguém
tão forte assim, mas melhorar a qualidade de vida fora daqui, para que a pessoa possa fazer as atividades de casa da melhor forma possível. A pessoa ela tem um risco menor de cair na rua, né? Quando uma pessoa é muito idosa, a gente sabe que a queda pode ser muito prejudicial. E aqui com exercícios para fortalecimento de perna, a gente consegue evitar isso da melhor forma. Existe todo um preconceito, um certo tipo de preconceito em relação ao treinamento resistido, quando se tem alguma patologia ou alguma diferença que poderia gerar estranhamento em relação ao treinamento. E aqui a gente vê que qualquer pessoa pode fazer. A gente sempre consegue adaptar e fazer com que todos possam treinar e ter resultados extraordinários. É muito importante esse nosso trabalho em equipe, né? Porque eles vêm com os exames, com as orientações, com as avaliações iniciais das equipes médicas. E a partir desse relato inicial, a gente faz as avaliações do que pode ser transferido para a nossa prática. Então, às vezes, algum deles vai ter limitação de movimento, a gente tem que adaptar um exercício. Às vezes, por exemplo, a gente recebe um cardiopata em que existe um limite até onde a gente pode colocar intensidade, digamos assim. Eu posso esforçar esse coração até aqui. Se eu passar daqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, eu dou uma dose que esse remédio vira veneno. Então, a gente faz essa avaliação individual e faz a avaliação da evolução. Porque, por exemplo, a gente recebeu o paciente que quando chegava aqui, se andasse a 3 km por hora, já havia arritmia, já havia risco de isquemia, 3 km por hora. Mas, com o passar do tempo, essa pessoa já conseguia fazer um exercício até exaustão sem nenhum risco cardíaco. Inclusive, é um estudo publicado que foi super comentado pela melhora tão grande em tão pouco tempo. O grupo é formado por estudantes de graduação em Educação Física e também pesquisadores de mestrado e doutorado em diferentes áreas da saúde. O senhor Genildo conhece a equipe há 3 meses. Ele tem diabetes tipo 2 e dificuldade para se movimentar. Que exercícios que o senhor faz aqui? Olha, eu comecei fazendo na esteira, estou fazendo vários agora, né? Mas já me falaram que a semana que vem eu vou passar para outros. E não é assim que eu senti uma melhora acentuada, não. Mas você sente que está indo lentamente, mas está. Você percebe com as pequenas coisas. No caso do seu Genildo, o exercício ele consegue promover uma correção no mecanismo de funcionamento da insulina. Então, o diabetes tipo 2 é quando a pessoa até produz a insulina, mas a insulina não funciona adequadamente. E os mecanismos intracelulares, eles são melhorados com a prática de exercício. Então a gente consegue melhorar o quadro metabólico. E o outro problema que ele tem é que é de mobilidade, muitas dores articulares. Se a gente desenvolver um fortalecimento muscular adequado em volta daquela articulação, a gente consegue preservar a articulação e fazer com que ele se movimente sem dor. E comece a sentir menos sintomas no seu dia a dia. Até porque o exercício por si só é um fator que reduz a dor crônica. A gente pensava muito no exercício como vacina, né? Não seja sedentário para você não adoecer. Então, sempre faça atividade física para prevenir. Só que hoje, a gente está vendo o exercício como remédio. Se você já adoeceu, o exercício ainda serve para você. Que é um rompimento com uma crença, né? Que era doente, precisa de repouso, precisa ser preservado. A gente está vendo que ele precisa ser fortalecido. E eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia, viu? Se cuide e até a próxima.